Bom, gente, boa noite. Tô esperando aí a Patrícia entrar, né? Opa, caiu aqui. Boa noite, Edna. Boa noite, Maria. Vamos ver se a Patrícia vai acertar entrar aí. Já estamos aí, vamos ver se... Só aguardando a Patrícia. Deda, boa noite. Márcio. Edna. Boa noite, gente. Boa noite, Márcio. Bom, gente, estou aguardando aí a Patrícia Dias entrar, né? Vamos ver se ela vai acertar lá e entrar. Patrícia, vamos ver se ela acerta. Ver aqui. Ô Márcio, boa noite. Gente, cadê a Patrícia? Boa noite, Maria. Mariana. Ô Milton, boa noite. Tudo bem, meu irmão? O Milton aí tem um canal no YouTube também com muitas informações. O Milton Antunes tem um canal muito sério. Bom, gente, enquanto a Patrícia não entra, né? Eu espero que ela entre. Vamos conversar um pouco aí sobre as questões aí que estão rolando, né? Questão principalmente aí que é do interesse de todos, Previdência Social. Tem muita gente aí que ainda não conseguiu o benefício, né? A Patrícia está me perguntando aqui, cadê eu? Bom, deixa eu ver aqui se a Patrícia entrou. A Patrícia tá meio enrolada lá com o celular dela, gente. Deixa eu ver aqui. A Maria tá dizendo que a Patrícia fugiu, né? Vou esperar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Mandar aqui pelo Face ver, Patrícia nada, Oliveira Marcelo, Silas, Viamor. E nada da Patrícia.
É, gente, a Patrícia tá enrolada lá, pedindo a ela para entrar no Instagram. Vamos ver. Ah, entrou. Grande Patrícia. Patrícia, agora pede aí para entrar, fofa. Vai aparecer um quadradinho aí e você pede aí para participar. Tá, deixa eu ver aqui. Patrícia. Bom, já te solicitei aí, Patrícia. É só tu acionar. Ah! Achei! Boa noite, meu amigo. Tudo Achei, bem, minha querida? achei você. Boa noite, querida. Acho que eu preciso dos óculos. É, o povo já E tá aí, aí, né? tudo bem? Tem a galera aí. Patrícia, vamos lá, né? Nós estamos aí com essa pandemia, atrasando tudo aí, atrasando o processo, tá um inferno, né? Atrasando até outras coisas que eu tinha que fazer, né? Eu vou E, trocar a internet. A internet aqui tá horrível. Vou tá trocar ruim? por outra. Ah, então vai. Bom, a Patrícia foi trocar a internet. Trocou, filha? Ela tá trocando. Vou esperar lá, acionar lá a outra internet dela. Mas assim, gente, nós estamos aí batalhando, né? Esse negócio da pandemia aí atrasou muito trabalho nosso aí, né? Mas eu já estou trabalhando em outro projeto de lei, que é o. Vamos ver aqui. É o 313/2017. A Patrícia entrou de novo. Vamos lá. E agora, melhorou, filha? Agora eu estou te ouvindo. Ah, Agora eu tá estou te ouvindo. Eu certo. acho. E Olha, aí, tudo deixa eu bem? fazer Boa noite. Deixa eu fazer as apresentações aqui. Eu sou Renato da Mata, eu sou o presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, sou pré-candidato a vereador pelo município do Rio de Janeiro, pelo Partido Cidadania 23. Essa é a Patrícia Dias Rios, grande advogada previdenciária, especialista em HIV, sabe tudo essa mulher. Tem ganho vários processos, né? De pessoas que tinham perdido seus benefícios. E está aí a Patrícia para falar sobre toda essa questão de processo, de como está acontecendo. Enfim, Patrícia, a bola está contigo. Oi, querido. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a esse bate-papo. Renato é um amigo querido de muitos anos. Nós temos uma militância antiga na luta contra o HIV e AIDS. Eu comecei também muito jovem, 94, 95, se não me engano, no Grupo Pela Vida Niterói. Hoje eu estou no Movimento de Mulheres em São Gonçalo e continuo parceira do Renato, independente de onde estejamos, da instituição que estejamos, porque crescemos juntos, tivemos muitas vitórias juntas, ouvimos muita coisa, aprendemos muita coisa, e eu pude acompanhá-lo em diversas questões. Na verdade, ele veio comigo através do Josimar, do querido Josimar, que nos deixou no passado. Nós nos conhecemos, acho que no ano de 2013, e começamos a nossa parceria. E eu sempre, com o meu advocacy dentro da instituição, um trabalho mais destinado ao atendimento individual às pessoas e algumas ações por todo o Brasil, algumas ações com impactos por todo o Brasil, mas principalmente a advocacia individual a cada um que necessitasse nos buscasse na instituição. E depois, com o advento da internet, que foi libertador, nós atendemos pessoas por todo o Brasil.
e acompanhamos tanto a evolução de tudo que nós pudemos receber e avançar no tratamento do HIV e AIDS no Brasil. Quando começamos não havia nem medicamento, tínhamos o AZT, então vimos chegar tantos avanços e vimos chegar os retrocessos, infelizmente. Estamos aí à disposição, creio que a intenção do Renato era que pudéssemos, então, tirar dúvidas, falar um pouco sobre esse trajeto, desde que o pente fino chegou. Na verdade, eu acho que a ideia hoje era falar um pouco sobre o pente fino da Previdência, que chegou no ano de 2017, e vem trazendo reflexos negativos na vida de muitas pessoas até esse ano de 2020, agora agravados pela pandemia do Covid. A luta continua, o Renato conseguiu, através de uma árdua conquista do seu advocacy, junto ao Senado, principalmente do nosso querido senador Paim. Também na Câmara dos Deputados, justiça seja feita com o apoio da Cristiane e de todos os parceiros históricos do Renato, mas bravamente o querido senador Paim, com a aprovação da Lei 13.847 no ano de 2019, infelizmente, quando muitos, e a maioria já tinha sido convocada pelo pente fino, que teve início no ano de 2017, quando a medida provisória foi convertida em lei e oficializada, as convocações chegaram para as aposentadorias recebidas, muitas há 30 anos, muitas obtidas por nós através da justiça, e vimos lutando até a conquista da lei. E pudemos, então, aumentar o nosso leque de argumentos nas ações judiciais que nós propusemos por todo o Brasil, para muitos dos nossos assistidos, e com esta lei, e com base nela, que nós a conhecemos como Lei Renato da Mata, nós conseguimos o restabelecimento de muitas aposentadorias por invalidez. Muitas foram perdidas pelo caminho. Eu, o Renato, o Cláudio Pereira, a Fernanda, a Cariane, temos planos para o futuro, objetivando que todos, que sejam alcançados pelo princípio da isonomia, em que todos os segurados fossem tratados de igual forma. O Renato tem um novo projeto de lei tramitando que me traz muita confiança, porque aqueles que não conseguiram o restabelecimento de suas aposentadorias por invalidez pela via judicial, elas, por terem muito tempo, em sua maioria tem 20 anos de aposentados, podem vir a ser beneficiados por esse projeto de lei que a gente torce muito para que seja aprovado, seja sancionado, que passe pelo crivo aí do Senado, pelo crivo da Câmara dos Deputados e que seja aprovado ou contra o próprio presidente. Eu não sei se nós temos hoje uma política que não é uma política que está nos favorecendo, infelizmente. Isso faz com que tenhamos que estar lutando cada vez mais juntos, cada vez entrosados para buscar um objetivo comum. E é bom ressaltar, porque nós temos os nossos jovens, então nós não estamos falando nesse momento de um assunto para os nossos jovens, para as pessoas que tiveram sua sorologia descoberta recentemente, não foram impactados pelos agravos do vírus, pelos agravos dos efeitos adversos dos medicamentos. Nós estamos falando de pessoas que vivem com HIV e AIDS há muito tempo, com agravos severos e que nós objetivamos o restabelecimento de suas aposentadorias. Nossos argumentos judiciais têm sido mais ou menos uníssonos de todas as instituições que ainda continuam trabalhando. Eu trabalho no escritório, mas trabalho também no movimento de mulheres, onde eu recebo pessoas com este mesmo problema, eu e a Thaís, que é assistente social que trabalha comigo, a Rosélia, nós temos um grupo grande de pessoas que foram impactadas e a gente está buscando essas novas saídas junto com o Renato, com o Cláudio, com o nosso coletivo de advogados que militam nessa área.
E nós temos entendido que as pessoas que perderam suas aposentadorias, ingressaram na justiça, e porque a lei não existia ainda, na época em que perderam suas aposentadorias, elas podem ingressar com uma nova ação, com base na Lei Renato da Mata. Temos estendido isso aos advogados que nos procuram, porque esta seria uma nova causa de pedir. O objeto e as partes, ou seja, é o mesmo, mas a causa de pedir, o motivo pelo qual se pede é diferente. Antes, nós tínhamos como motivação o argumento de não recuperação da capacidade laborativa, com todos aqueles argumentos que nós dizíamos, né? Uma doença crônico-degenerativa, pessoas com longos anos vivendo com HIV, os efeitos adversos do longo uso de medicamentos. Caí não, continuo aqui. E agora nós temos como nova causa de pedir a Lei 13.847, que é a Lei Renato da Mata, que diz o quê? Que os aposentados por HIV não podem ser convocados para perícias médicas. Ah, Patrícia, mas a lei não existia na época. Sim, a lei não existia na época. Mas como as pessoas, ao serem convocadas para a perícia de revisão do poente fino, aquelas que receberam alta, foram então colocadas para receber aquela que nós chamamos de mensalidade de recuperação, durante este período do recebimento da mensalidade de recuperação, elas são consideradas pela Instrução Normativa número 20 do ano 2000, da própria Previdência, como aposentados. Logo, há que se incidir sobre elas a nova lei, porque não é retroatividade, mas porque os efeitos daquela aposentadoria estavam estendidos 18 meses adiante, ou seja, enquanto recebiam a mensalidade de recuperação. Essa é uma lei nova, é uma ação nova que nós temos proposto. Eu, em parceria com o Cláudio, a gente tem feito isso, algumas ações estão tramitando. Uma foi perdida em Santa Catarina, e quando subiu, o tribunal entendeu que era uma nova causa de pedir, ou seja, que não havia uma coisa julgada formalmente, havia sido julgada com relação da incapacidade laborativa, mas não da nova lei. Então, este julgado é o julgado no qual nós temos nos pegado para as novas ações. Não consigo ler, tá? Tem um monte de coisas escritas, mas eu não alcanço. Mas olha só, Patrícia, deixa eu te perguntar. E sua voz está muito baixinha. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Você tem conseguido bastante ganhos de causa, né? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, qual está sendo a porcentagem de ganhos de causa, mais ou menos, que você tem pego? Renato, eu tenho, por exemplo, agora, para me preparar para conversar com você, a primeira ação que eu fiz com relação à lei do pente fino não foi julgada ainda. Então, mesmo sendo no Juizado Especial Federal, algumas delas já foram, muitas restabelecidas. Eu acho que das minhas ações, e como eu não... Lá no movimento de mulheres, eu não posso... o som está muito baixo, não sei se para vocês. No movimento de mulheres, eu não posso advogar, eu posso orientar e fazer as questões administrativas. Então, eu faço pedido de restabelecimento com base na lei, faço tudo, mas no meu escritório é que eu recebo uma demanda diferente de uma demanda da instituição. Hoje, eu creio que eu tenho em torno de 60 ações. Destas 60 ações, um pouco mais da metade foi julgada procedente, e eu tenho 4 ações, quer dizer, com a nova causa de pedir, eu tenho 2 julgadas improcedentes, e ambas com recurso, e das ações antigas, eu tenho 3 que eu já peguei
perdidas na turma recursal. Então, eu fiz incidente de uniformização, fiz incidente nacional e incidente regional. Não tenho notícias. O Cláudio do GIV deu notícias de que em São Paulo, mais ou menos metade das ações ganhas, metade das ações perdidas. O que nas nossas conversas, nós temos entendido que fere o princípio da isonomia, né? O princípio de que todos sejam tratados da mesma forma, todos em condições iguais, tratados da mesma forma. Então, por que algumas foram restabelecidas e outras não? E com base nisso é que nós temos planos para o futuro. Planos para todos. Sim, de subir para o Supremo, né? E unificar as sentenças, correto? Sim, sim. Nós temos uma ideia de fazer em cada região, são 5 regiões no Brasil, nós temos a ideia de fazer as ações coletivas. Ainda é incipiente, a gente está se preparando, nós precisamos de mais julgados nos outros estados, e aí eu vou ressaltar o trabalho que o Coletivo Sobreviventes da AIDS tem feito, no sentido de agregar essas sentenças por todo o Brasil e trazer um material rico para a gente, né? Ele agrega, e este material a gente tem disponibilizado para todo o Brasil, para advogados, defensorias públicas e pessoas que nunca ouviram falar nas especificidades do viver com HIV e AIDS, e também não da nossa lei Renato da Mata. Que assim, Patrícia, em março, né, antes dessa pandemia, né, eu estava com várias agendas lá em Brasília, inclusive, principalmente para tratar dessa questão lá no Congresso, né? Inclusive, eu tinha até uma reunião com o nosso querido Rogério Nagamini, né, lá da Previdência, que ele voltou a ocupar aquele cargo de diretor-geral do regime de benefício, mas que esse negócio da pandemia travou tudo, né? Ficou tudo muito difícil, político, enfim. A questão principalmente do Ministério da Saúde, CAO e tudo. Né? Então, assim, eu estou focando, né, na questão daquele outro projeto de lei, que você citou aí, que é o projeto de lei 313/2017, que inclusive hoje eu mandei um ofício para o senador Alessandro Vieira, né, que é do Cidadania, do meu partido, para pegarmos a relatoria, não para tocar agora, que agora não tem clima para tocar projeto nenhum. Mas por quê? Porque a relatoria fica na nossa mão e não corre o risco de algum senador da base do governo pegar a relatoria. Então, assim, o que a gente pensa em fazer? Pega a relatoria, segura ela e quando nós pudermos navegar em águas mais tranquilas, nós tocamos o projeto com a tranquilidade de saber que a relatoria está em boas mãos, né? Porque o meu medo maior é a base do governo pegar, né? Que aí vai dar muito ruim. Então, Patrícia, e essa questão da uniformização dessa sentença, infelizmente tinha que ser para ontem, mas com esse negócio todo do tumulto que o Brasil está atravessando, está complicado. Mas eu recebo muitas, eu sempre passo para você, né? Para você, para o Cláudio, enfim, de pessoas que tiveram ganho de sentença, né? Até no Amazonas também, te passei há pouco tempo, né? E isso tem sido muito positivo, porque tem juízes, até outro dia teve uma pessoa que me passou, né? Que antes tinha sido negado pelo juiz e caiu na mão de outro né, e deram. Eu falei, deve ter sido um juiz bolsonarista, o outro já não era bolsonarista, até brinquei com ele. Mas eu acho que cai muito também, Patrícia, nessa questão do juiz devido à disparidade, né, que eu, assim, não tem jeito, eu tenho que levar para o lado político. Eu acho que alguns juízes são de base governista, enfim, até mesmo pelo teor da sentença que eles dão. Aquela sentença que eu mandei para vocês, né? Que sentença feia, que sentença horrível aqui do Rio de Janeiro, né? Então, como dizia o velho ditado, cada cabeça uma sentença. Eu acho que se referia aos juízes. Mas o mais interessante é que vocês estão tendo muitos avanços na questão
principalmente você foi a criadora da petição inicial, né, que distribuiu para as pessoas. Vamos dar a César o que é de César. Você que criou a petição inicial, você que praticamente que instruiu as pessoas como proceder essa questão do pedir novo, né, o novo ato de pedir, né, que a questão é diferente, a questão também da mensalidade de recuperação, enfim. Então, você que criou toda essa base para os advogados prosseguirem com suas ações. E uma coisa também interessante que eu gostaria de frisar aqui, que você está atendendo o Brasil inteiro. Tem gente aí que fala para a Patrícia, você está atendendo, também está tendo ganho de causas em outros estados também, né? Não é isso, Patrícia? Sim, Renato, eu atendo, eu costumo dizer que eu atendo a todos, eu oriento a todos, ainda que eu não possa, porque é humanamente impossível que eu atenda todas as pessoas, eu tenho buscado, vou fechar a janela, eu tenho buscado instruir todas as pessoas, orientá-las, para que elas possam, então, levar até seus advogados todos os achados que têm aparecido, né, a partir da nossa atuação. Então, eu sempre disponibilizei os requerimentos administrativos, os novos estudos, as novas sentenças, a ideia desse novo pedido, né, uma nova causa de pedido, porque muitas pessoas por todo o Brasil haviam perdido. São Paulo foi muito triste no início, agora começa a recuperar com ganhos de causa. Nós tivemos notícia, inclusive vi que alguém aqui, o Márcio RCO8, comenta que ganhou em primeira instância e que ficou sabendo agora que perdeu na segunda instância. Deve ser o cliente a qual o Cláudio fez o comentário, que foi o primeiro caso que nós tivemos notícia de que alguém perdeu em segunda instância. Muito pelo contrário, todos os casos que nós havíamos perdido em primeira instância, nós revertemos na turma recursal. Todo o aparato de argumentos jurídicos muito reforçados no recurso nominado, em muito nós revertemos por entendimentos das turmas recursais. Então, esse caso aí nos traz um pouco de preocupação. E o que faz com que, claro, o advogado dele, se for o caso que nós nos referimos, venha recorrer. Nós temos aí ainda a turma regional, a turma nacional e um recurso, entendo, ao STF. Cada um, lembrando que as pessoas ligam para mim, meu advogado fez isso ou aquilo, isso é um entendimento, a interpretação tal qual os juízes interpretam as leis, nós advogados também interpretamos e fazemos o melhor pelos nossos clientes. O que é importante é que a gente divulgue essas sentenças, divulgue esses acórdãos, divulgue os votos positivos, para que eles ingressem a partir disso nas petições iniciais e nos recursos, dizendo, olha, o tribunal tal está reconhecendo, né, tal região reconheceu e tem sido mais unânime, até que a gente possa, então, fazer estes recursos nas 5 regiões do Brasil, é a nossa ideia. Não sei como nós vamos conseguir instrumentos para tal, mas vamos tentar. Estamos unidos, né, os advogados, e com você sabe disso, porque foi você quem possibilitou a nossa reunião em Brasília, né, conseguiu os meios para que nos deslocássemos até Brasília, nos reuníssemos durante 2 dias, e chegássemos a o Cláudio trouxe essa ideia, e chegássemos à conclusão juntos de que esta é a nossa saída. Não podemos mexer nos processos das pessoas, nos processos individuais. Só podemos agir nos processos coletivos, assim como um todo, e a ideia é que façamos processos coletivos nas 5 regiões. Bom, Patrícia, assim, uma coisa que está atrasando muito, né, como eu te falei, numa outra conversa que nós tivemos,
que precisava que um processozinho subisse, né, lá para o Supremo, que aí dava para me brincar lá, né? Dava para tentar agitar alguma coisa lá no Supremo. Mas assim, com essa confusão toda de coronavírus, essa confusão de governo, tá muito difícil da gente fazer qualquer coisa a nível de governo, a nível político, né? Porque, assim, cada dia que eu vejo aqui as notícias, aí tem mais uma bomba, e o país está parado com isso, né? Não só a questão jurídica, mas o país inteiro está parado. Então, assim, eu não vejo assim, Patrícia, eu não quero ser pessimista, mas eu não vejo para esse ano uma luz no fim do túnel, pelo menos para esse ano, né? Nós já estamos entrando aí no meio do ano, né? Não aconteceu nada, nada foi feito. Inclusive, eu estava até pensando, se a Globo no final do ano vier com aquela retrospectiva, eu vou explodir a Globo. Pelo amor de Deus, eu não quero retrospectiva desse ano, eu quero apagar ele, né? Então, Patrícia, essas questões, estou vendo esse outro projeto de lei, estou preparando ele ainda, né? Eu não acredito que vá rolar esse ano, mas já estou preparando ele, que não é para mim, não é para você, mas é para gerações futuras que vão usufruir isso. Você sabe, o pessoal sempre sabe, né? Eu não sou aposentado, não tenho benefício do INSS, etc. e tal, trabalho, mas isso tudo que foi feito foi em intenção daqueles que realmente não têm condições nenhuma de se manter no mercado de trabalho ou se aposentar, ou tentar uma aposentadoria por vias normais, por tempo de serviço, porque não vai ter mesmo, não vai conseguir. Então o caminho é muito árduo aí, é muito longo. E tirando aí que nós perdemos muito, né, Patrícia? Você se lembra que nós fazíamos os nossos seminários de direitos humanos, né? Que eram maravilhosos, o último foi transmitido online por todo o Brasil, e hoje nós não temos mais esse recurso para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. Né? Esse foi um dos motivos que eu lancei a pré-candidatura, né? Como você não tem apoio, e aí me veio o convite, me veio a ideia, bom, se conseguir entrar, alguma coisa, dá para continuar fazendo nosso trabalho. Se não der, também a gente continua fazendo do jeito que está, que um dia a política muda também, né? Eu costumo dizer que entra gestor, sai gestor, a gente continua aqui. Né? A gente só sai mesmo quando morre, não tem jeito. Né? E eu gostaria de te perguntar, Patrícia, uma outra coisa, tá? Quando começou essa questão do pente fino, começou lá no Temer, né? E se arrasta até os dias de hoje. O pente fino parou, ainda continua, como é que está essa situação? Eu tive conhecimento semana passada de alguém que perdeu a aposentadoria. Ela é confusa, ela me disse que seria o benefício de prestação continuada. Eu estou com um amigo aqui na linha, não sei se ele já saiu, o Fábio, ele é advogado também e é técnico do INSS. Na verdade, eu soube que não chamaram mais, porque já chamaram quase todos. Mas a ideia é que se chame agora mais regularmente. Com o advento da lei, ninguém mais que vive com HIV pode ser chamado para ser desaposentado, independente do HIV ter vindo depois da aposentadoria. O que nós tínhamos era uma previsão da revisão dos benefícios de prestação continuada, de uma revisão das pensões, né, para ver se as situações permanecem as mesmas no momento da concessão. É importante dizer que a aposentadoria por invalidez, esquece a Lei Renata da Mata, mas ela tinha a previsão legal de ser revista, cada aposentadoria ser revista de 2 em 2 anos para reavaliação das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Isso nunca tinha acontecido. Eu tenho clientes aposentados desde 1989, de 1988, e que nunca haviam sido chamados, e que foram chamados neste pente fino. Agora, com a nova lei, não pode mais acontecer. Então, isso que eu digo para as pessoas. Você ganhou a ação. Tenho vários
queridos que ganharam a ação de restabelecimento. Eu digo, eu não sei por quanto tempo eu continuo advogando, não sei nada. Então eu digo, imprima a sua sentença, ou o acórdão, os votos, imprima o seu processo inteiro e a lei 13.847, a lei Renato da Mata, e tenha guardado. Porque se você for convocado, você vai apresentar ao perito a lei que legitima a manutenção da sua aposentadoria por invalidez. Eu só recebi esta única, de alta recente. Mas como eu não consigo, estamos distantes, eu não estou atendendo numa instituição, eu entendi que houve algum problema administrativo relacionado à legalidade da manutenção do benefício dela. Então, eu não recebi nenhuma queixa recente de convocação e alta de qualquer dos benefícios. Agora sim, Patrícia, é uma pergunta que muita gente faz, né? Por exemplo, vamos supor, eu fui aposentado porque eu tive um problema na coluna e tal, né? Aí, posteriormente, contraí o HIV, né? Ou então, eu tendo HIV, eu fui aposentado por outra CID, né, que é o Código Internacional de Doença. Se eu for chamado, como eu posso, o que eu faço, né? Quais providências que eu devo tomar? Levar os exames, comparecer sempre, toda vez que for convocado, é de comparecimento obrigatório. Então, que compareça levando os exames que comprovam a sua condição de pessoa vivendo com HIV e AIDS, e leve a lei, que é importantíssima, a lei que nos concede a possibilidade de permanecermos aposentados. É claro que tem as questões da legislação que falam para aquelas pessoas com mais de 60 anos, o benefício de aposentadoria por invalidez, que seria a princípio provisório, se torna definitivo. Então você precisa provar lá no INSS que aquela aposentadoria deve ser considerada definitiva. Inclusive, é claro que cada um pode fazer ali um requerimento interno dentro do menu, dentro do meu INSS, ali tem um menu para requerimentos diversos, sem impedimento, não há impedimento para que se faça a apresentação da lei ou apresentação dos documentos. Parece uma coisa assim meio sem sentido, mas não é impossível. A gente pode acionar previamente a justiça também, por receio, algum receio, apareceu uma promessa de que vai haver um novo pente fino, disso ou daquilo. A justiça e a legislação é muito vasta nas suas possibilidades, não é? E a justiça está aí para todas as demandas. Ela é que vai dizer se aquela demanda é justa, é legal e tem fundamentos ou não. E, claro, os advogados. Somos nós que orientamos o cliente e falamos da pertinência ou não daquele processo, daquele requerimento administrativo. Por isso que eu sempre digo, não faça nada sem consultar alguém que conheça aquele assunto. Entendi. Isso é muito importante, Patrícia, porque tem muita gente que não sabe como proceder. Até um tempo atrás, acho que foi ano passado, enfim, né, teve uma pessoa que teve benefício cessado, ela tinha 58 anos e tinha 15 anos de aposentado, 14 anos de aposentado, mas estava acima da média, né? Então, para sorte dele, né, eu tinha uma reunião lá com uma das diretoras da Previdência Social, encaminhei, tu lembra, né? Resolveu tudo por lá, ligaram para ele e tal, o cara quase infartou, né? Quando ligaram para ele e devolveram o benefício a ele. E isso tudo, Patrícia, uma coisa também que até hoje, né, eu aviso e tal, é aquele... Qual é o nome, rapaz? Aquele outro benefício que eu consegui para o povo, qual é? Artigo 29. Artigo 29. Tanto que semana passada eu comentei com a pessoa, né? Aí eu falei, pô, vê lá e tal. A pessoa tinha 8 mil reais lá parado, Patrícia. Aham. Né? Então, assim, o artigo 29 também é muito importante da gente falar, informar as pessoas que ela tem direito a isso aí.
né? Tu pode falar um pouquinho sobre o 29, sobre o artigo 29? Renato, acho que você fala melhor do que todos. Você não precisa de mim para falar sobre o artigo 29. Tá, você está aí como a minha convidada. Então a palavra é sua. Foi você quem correu atrás de incluir os benefícios das pessoas vivendo com HIV e AIDS em pagamento imediato. Então, acho que você pode falar disso para todos. O artigo 29 foi uma diferença que foi gerada pelo INSS, né? E, se eu não me engano, quem esteja aposentado em auxílio-doença de 2003 a 2007, uma coisa assim, né? Isso está até no meu site, ela tem direito a uma diferença que é ser pago escalonado até 2024, e eu consegui, junto ao INSS, liberar que isso seja pago de imediato, essa diferença, né, para as pessoas vivendo com o vírus do HIV. A pessoa que quiser saber se tem direito ou não, vai lá no site do INSS, dá lá na busca do site, artigo 29, que aparece logo uma janela para a pessoa inserir os dados e ver se tem direito. Tem gente lá que tem dinheiro parado, viu, Patrícia? Tá perdendo dinheiro, viu? Muitas pessoas que desconhecem essa possibilidade. Teu som ficou baixo, Paty. Teu som tá baixinho. Como? Agora ficou legal. Agora ficou bom. Voltou normal? Voltou, tá show. Então, Patrícia, são esses detalhes que as pessoas desconhecem, né, que a gente tenta informar, e vai rolando, e vai ficando, e as pessoas, às vezes, coitadas, têm direito a uma coisa e não... Agora, uma outra coisa também que me perguntam muito, Patrícia, é aquela questão dos 25% a mais, né? Estão sempre me perguntando isso. Você pode dar uma esclarecida isso aí? Sim, a princípio esse benefício tem que ser pedido através de uma declaração médica informando que a pessoa precisa do cuidado de alguém para os atos da sexualidade. Baixou de novo o teu volume aí. Tá baixo. Tá baixo. Aumenta esse trem aí. Está agora alto tá. Aqui. Agora tá legal, agora tá. Vou ficar quietinha porque o celular é velho. Então, esse requerimento de acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, que judicialmente tem sido estendido a outros benefícios, é quando a pessoa precisa pagar um cuidador. Então, ela precisa levar à Previdência Social um laudo médico, né, dizendo que necessita de uma pessoa para os seus cuidados. E aí basta apresentar, é um requerimento administrativo hoje também apresentado no menu Meu INSS, ou seja, a Previdência está com um trabalho todo remoto, e para que isso seja acrescido na sua aposentadoria. E caso seja negado, comprovada a necessidade, a pessoa pode requerer judicialmente esse acréscimo. Não é para todos, é para aqueles que precisam do apoio de uma terceira pessoa para os seus cuidados. É para ajudar a pagar um cuidador, para ajudar coisas desse tipo. Agora, uma outra pergunta também, Paty. O pessoal pergunta muito, que eu sou soro positivo, eu tenho isenção de imposto de renda? Pois é, Renato. A isenção de imposto de renda é para aqueles que são aposentados, Sim. Não é? Existem casos de pessoas que estão na ativa e que requereram esta isenção, primeiro, claro, administrativamente negada, e depois a justiça concedeu. E este benefício é estendido para filhos, companheiro. Então, se uma pessoa tem um filho portador do HIV e ela cuida dele, né, a pessoa depende economicamente dela, é possível solicitar esta isenção. Eu queria te fazer uma pergunta. Esta conversa fica gravada ou ela se esvai?
Não, ela vai ficar gravada, mas assim, né? Não tem como a pessoa baixar ela, mas só que eu baixo. É Eu vou, porque baix... eu vou baixar eu depois e jogar conversando, pro Face. eu conversando com você, não consigo ler, porque as letras são muito pequenininhas. Sim, Mas eu percebo aqui perguntas que nós já respondemos. Como sim. agora a Cláudia Feitosa disse, quando saiu a lei, eu ainda estava com status de aposentada, pois estava recebendo a recuperação. No Supremo eu consigo reverter esta suspensão do meu benefício? Nós já respondemos que ela pode entrar com uma nova ação, com uma nova causa de pedir baseada na lei Renato da Mata. Então, eu queria saber isso para que as pessoas estão entrando agora, a Cláudia entrou agora, eu acho, e não ouviu, Uhum. talvez não tenha, eu não estou acompanhando porque eu não sou tão moderna, né? Não, A, a, eu vou a baixar, Maciel Patrícia. está aqui perguntando se os peritos e juízes levam em consideração os parâmetros e os CD4 esquecem os CIDs. Depende da situação. É muito claro, aquilo que é preciso deixar bem claro, que se eu entro com uma nova ação, e a ação é com base na lei Renato da Mata, a gente não tem mais que falar, ou não deveria mais ter que falar em incapacidade, em provar através de perícia, e em todas as nossos novos processos, foi determinada a realização de nova perícia médica. E a lei não fala sobre isso. Basta provar que tem o HIV e era aposentado por invalidez. Essa é a minha leitura e, creio eu, clara e cristalina da lei, sem a necessidade de maiores provas. Mas, infelizmente, nós estamos aí sujeitos às determinações judiciais quando apresentamos uma ação. É o juiz quem determina e quem conduz o processo e a gente faz aquilo que ele determina. Claro que existem situações que eu posso recorrer. Algumas valem a pena, outras não, né? Agravar no curso do processo, agravar de uma decisão, mas tem situações que não valem a pena, é melhor esperar o curso normal, até porque a grande maioria tem doenças relacionadas, tem agravos relacionados ao viver com HIV. Inclusive, Patrícia, a Cláudia Feitosa colocou aqui, o meu processo foi para o Supremo baseado na lei Renato da Mata, estou aguardando. Então, nós temos um processo aí no Supremo. Será? Divide com a gente, Cláudia. Nós Depois faz contato com o Renato e divide com a gente o que está acontecendo com você, como é que foi. Oi, Mônica. Porque tudo que nós estamos querendo é que um processozinho suba para o Supremo, né, Patrícia? Que aí fica bom. Né? É o que nós esperamos. A isonomia, tão sonhada isonomia para todos aqueles desaposentados. Exatamente. Nós temos aqui os casos difíceis, os casos que a gente sofre junto com o nosso cliente. Na verdade, os nossos clientes viram nossos amigos queridos. Alguns são muito queridos, muito amigos, e a gente sofre quando perde ou quando o processo não anda. O caso aqui da... O processo que andou mais rápido foi o meu, né, Patrícia? O seu foi de flash, assim, eu nunca tinha visto nada andar tão rápido. E vou dizer que teve um caso de São Paulo, que eu advoguei, eu esqueci agora, não sei se ele está conosco aí, que foi, de fato, a desaposentação mais rapidamente revertida que eu vi, seja comigo, seja com os colegas. E temos aquelas sofridas, como a da minha querida Mônica. A minha que era aquela que era negada em tempo recorde, né? Sim. Foi uma e truta. Acho que as peças mais lindas que eu produzi foram para o seu processo e os diversos recursos que nós fizemos, mas você na época estava mexendo com os peritos da Previdência, porque nós estávamos dividindo com, eu esqueci o nome do perito, a revisão
do manual com as Sim, diretrizes para sim, sim, avaliação pericial das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E aí sim. você se tornou aí realmente um grande inimigo da perícia e um figurão da República disse a você que você não ganharia nada. Lembra disso? Não podemos Exatamente. citar nomes, É, mas era um figurão, disse que você desistisse porque você não ia ganhar nada. a Então, gente nós arrancou. seguimos... Ah, Gente rancorosa, né, Patrícia? Só porque sim. eu fiz o cara perder o cargo dele, né? O cara rancoroso. Gente. Mas, inclusive, aquele meu outro grande amigo, né, tinha me perguntado, que também é de lá, né? Ah, você conseguiu o teu benefício? Eu falei, meu irmão, não quero mais benefício, enfia o benefício naquele lugar e tal. E você nunca mais, de fato, pleiteou, foi só naquela época muito específica em que você, de fato, ficou numa situação um pouco mais difícil. Baixou de novo, baixou o som de novo. Eu preciso de um Agora, celular novo, tá? agora tá bom. Em que você ficou numa situação difícil e nós pleiteamos, você tinha qualidade de segurado, e eu disse, vamos lá, vamos fazer, você tem direito. E acho que Pois, daquela época toda, eu costumava dizer que 95% dos nossos processos, não, porque eram muito bem fundamentados, tanto juridicamente como na base médica, nós ganhávamos, porque também só fazíamos processos com estes fundamentos, não fazíamos, dizíamos, prove que você está incapacitado, para que nós entrássemos. Só que com o advento do pente fino, isso mudou essa realidade em todo o país. Muitas pessoas das mais diversas patologias estão ganhando o restabelecimento de seus benefícios. Mas para nós tem sido muito difícil. Não tem sido fácil. Né? Então, assim, eu volto a dizer da importância de que nós, de fato, façamos esse procedimento nas cinco regiões do Brasil para uniformizarmos, tentarmos. E é um perigo, né? No atual estágio político que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm demonstrado argumentos que nós deveríamos rechaçar, violadores dos direitos, não é? Mas nós precisamos levar adiante porque deixamos para trás uma série de pessoas, né, que têm nos relatado diariamente que perderam os benefícios e não conseguiram o restabelecimento. Eu procuro conversar com todos. Hoje mesmo alguém que você indicou ligou, e aí nós temos uma diferença entre aquilo que você vai perder por falta de argumentação, falta de provas, e aquilo que ainda está tramitando, e aí tem uma demora natural, principalmente agora, em razão da pandemia. Alguns processos têm andado, e o Cláudio relatou que em São Paulo vários processos andaram neste período, né? Aqui no Rio nem tanto. No TJ, então, pararam completamente. Mas alguns na Justiça Federal, outros com prazo suspenso, mas a gente precisa uniformizar isso de fato. E uniformizar como? Com muito estudo, porque não podemos correr o risco de que isso se vire contra nós na medida em que temos um volume de processos com decisões negativas. Por isso a importância, eu ressalto, daquele trabalho que o coletivo Sobreviventes da AIDS vem realizando, de agregar os resultados positivos que, em muitos casos, foram apresentados. Eu lembro em casos que eu pedi, entrega ao juiz tal, e a pessoa, não, um deles procurava o e-mail daquele juiz, dos serventuários da vara, porque como um amigo meu comentou aqui, muitos casos quem dá a sentença não é o juiz, é algum outro servidor da confiança do juiz. Isso é uma prática que todo mundo sabe que acontece. Então é importante dar publicidade a esta situação. Nós precisamos, a gente está vivendo um tempo tão difícil, tão tenebroso, em que tudo é tão difícil, que nós ficamos de novo um pouco invisibilizados. E nós precisamos
continuar dando visibilidade a essa situação, porque muitos estão abaixo da linha da pobreza. De novo, depois de terem seus benefícios por 15, 20 ou 30 anos. Uma grave violação que nós tínhamos, inclusive, pensado, você se lembra dessa conversa, de uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Por conta do que foi feito com os segurados no Brasil. Inclusive, Patrícia, assim, eu acho que Deus me iluminou na época, né? Que em 2017 eu apresentei esse projeto para o senador Paim, ele topou, e assim, um projeto voou, você vê, um projeto de lei até ser apresentado, votado, ter um veto derrubado em 2 anos, foi muito rápido, né? Porque naquela época eu já previ o bicho que ia dar, que todo mundo ia perder o benefício, né? Por isso que eu entrei com isso, porque eu já estava vislumbrando a desgraceira que ia ser. Então, assim, isso minimizou bastante o impacto, né, que ia dar. Eu chamo isso que foi uma redução de danos, né? Só que nós ainda temos um longo caminho a percorrer nessa questão da uniformização, porque a uniformização ela pode vir tanto para o bem quanto para o mal, né? E o meu medo é esse, por isso que eu falo que as coisas têm que acontecer de um modo natural e não uma forçação de barra, e ainda mais no atual momento. Né, que não é nada propício para uma coisa dessa. Né? Atualmente, isso. Nós estamos estudando, nós temos esse coletivo de advogados estudando, conversando sobre isso, mas entendendo que também não podemos deixar para muito adiante, Sim. Mas que este também não é um momento oportuno. Sim, exatamente. Bom, Patrícia, quer deixar os seus contatos, alguma coisa aí para o povo, quiser falar contigo, enfim, você fica à vontade. Acho que com o que eu tenho, com sentenças, com os documentos do coletivo, com a lei, com os meus recursos, inclusive, você sabe disso, que eu sempre divido com outros colegas. É claro que hoje eu não estou mais empregada numa instituição como eu era anteriormente, com essa finalidade. Eu hoje tenho um trabalho no Movimento de Mulheres em São Gonçalo destinado. Eu trabalho agora com o NACA, que é a atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência, e um dia destinado ao projeto que cuida das pessoas vivendo com HIV e AIDS, e nós temos lá em torno de 40 pessoas, fora o que nós temos atendido. Mas lá eu não posso entrar com ações, como eu vivia anteriormente. Então, eu trato no escritório. E eu, infelizmente, preciso cobrar. Então, alguns que podem, eu trato de me pagar ao final se ganharem. Outros a gente trata quase que simbólico, mas eu não deixo de atender ninguém e dar todas as instruções para levarem para a Defensoria Pública e para os seus advogados. Então, assim, eu tenho aqui esse meu Instagram, não sou muito de tecnologia, mas eu tenho esse Instagram, que é Patrícia Dias Rios, eu tenho o Facebook, que é Patrícia Dias Rios, e tenho o meu telefone celular, que eu converso muito por Zap, só peço para terem o cuidado de não enviarem sábado, domingo, à noite. Eu costumo atender entre 11 e 6 horas. E é 21 99896 8428. Então, temos algumas instituições. Eu atendo no Movimento de Mulheres em São Gonçalo, às terças-feiras, das 9 às 5. O movimento fica na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, no Zé Garoto. O escritório aqui em Niterói. Mas eu bato papo por Zap, por Face, como for necessário para ajudar a instruir a pessoa ou poder cuidar da ação dela de acordo com a disponibilidade. Eu, como você, respondo bastante. O Patrícia, o Maciel Andrade está dizendo aqui que ele vai te dar um celular novo e moderno. Aí depois tu cobra o Maciel. Maciel, vai ser muito bem-vindo, porque o meu celular está pedindo, pelo amor de Deus. Eu tenho um J2 velhinho, mas eu achei, ele está
Oi, Patrícia. Caímos? Não, é o seguinte, que o Instagram, você tem 1 hora de live, entendeu? Depois de 1 hora ele derruba. Entendeu? Renato, você já me ouve? Tá, já te escuto. Você está me ouvindo? Me Hã? escuta bem? Bem. Tá. Tá me ouvindo? Não. Não tá me ouvindo? Tá, sai e entra de novo, filha. O povo aí tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo agora. Agora está Tá. bom. Então o que acontece, Patrícia, é que o Instagram, você tem 1 hora de live e depois ele corta, ele derruba. Entendeu? A Patrícia caiu. A gente tem que arrumar uma outra plataforma para fazer essas lives que dê mais tempo, né? Que tem papos aí que vão bem além. Né? Então, eu espero que vocês tenham anotado aí os dados da Patrícia, né? Patrícia é Super 10. E nós estamos sempre aí à disposição, né? Deixa eu colocar a Patrícia aqui de novo. Estou aguardando aqui ela conectar lá. Vê? E agora, tá melhor, Patrícia? Tá, estou te ouvindo bem. Eu queria aproveitar a oportunidade que tanto o Maciel quanto mais 2 pessoas, eu não estou conseguindo ler o tempo todo, mas comentaram que seus processos subiram para o STF. Maciel comentou que alguma ação subiu. Se nós pudéssemos, nós temos o grupo de advogados, não sei de que maneira a gente podia compartilhar. A ideia é que vocês possam nos enviar o que está acontecendo, o que foi que o advogado fez ou a defensoria fez, como está tramitando e se já teve algum sucesso. Essa é a ideia que nós temos sempre, de socializar todas as informações positivas, todas as novas ideias, tudo que a gente criou de novo para que todos em todo o Brasil possam buscar saídas para as suas negativas. Como eu falei, Patrícia, eu estava precisando de algum processo no Supremo que é para poder mexer os pauzinhos lá, né? Porque eu tenho como ver isso lá no Supremo, né? Mas para isso... Ela está aqui dizendo, Exatamente, Cláudia. Eu preciso que você me envie todos os detalhes do teu processo lá no Supremo, que aí tem como eu ver e agir melhor, até mesmo uma questão de unificação de sentenças. Isso é muito importante. É o que nós estamos aguardando, né? Esperar chegar um ou outro processo no Supremo para a gente poder fazer alguma coisa lá pelo Supremo, tá? Então, eu aguardo vocês. O Cláudio Almeida falou aqui, para falar com um grupo de advogados, depois passei para alguns aqui em Balneário Camboriú. Então, assim, vocês têm meus contatos, tem o da Patrícia, então quem puder enviar essas sentenças para nós agradecemos, tá? E assim, Patrícia, vamos chegando ao fim aí da nossa live, né? Eu tenho uma pequenina aqui que eu tenho que dar uma... Que te chama? Tem que lamber a cria, né? Tá certo. Então, assim, mas estamos juntos aí e nós temos projetos, apesar de eu só estar fazendo projeto para as próximas 24 horas, com esse negócio de Covid, né? Mas, assim, o meu grande sonho é aquele que eu já conversei contigo, de nós montarmos um departamento jurídico legal, bacana, sem depender de ficar passando pires, sem depender de projeto, que você se lembra quando a gente tinha o jurídico, com um projeto que era uma desgraça, né?
até papel higiênico, o nego perguntar para que você quer papel higiênico, né? Interessante. É verdade. E quando terminava o projeto, até abarcar o outro projeto, tinha um hiato muito grande, né? E as despesas não pararam. Então, assim, eu tomei pavor de projeto, né? E quero, assim, fazer o nosso projeto, entendeu? Se tudo der certo, se tudo correr bem, né? Sem depender de governo, sem depender de ninguém, e a gente fazer o nosso trabalho aqui da melhor forma possível, né? E estamos juntos aí, Paty. Brigadão mesmo aí. Eu Tá? que agradeço a Kátia, as pessoas que estiveram conosco aí nesse percurso, dizer que eu e Renato seguimos juntos, fortes com esses outros parceiros nossos de luta, e a gente espera, de fato, ver a isonomia de tratamento entre todas as aposentadorias que foram cessadas. Eu te agradeço, meu amigo, a oportunidade de estarmos aqui juntos, e a todos vocês que tiveram a paciência e o carinho de estar conosco. Obrigado, Patrícia. E a visão do pessoal, teu volume está baixo de novo, né? Você tem que realmente, esse J2 teu... Aliás, eu te conheço, acho que há 10 anos, tu tem esse maldito celular. Que desgraça. Né? Eu vou baixar os vídeos, tá? Vou colocar no meu canal do YouTube e no Facebook para ficar disponibilizado para as pessoas e até para você mesma, querida. Beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Um grande para vocês. Muito obrigada. Beijo, Tchau. Tchau.